Hugo Mota questiona a decisão do STF no caso de Alexandre Ramagem e a suspensão da ação penal contra o parlamentar do PL. Vamos saber os detalhes com a repórter Sara Pérez. No X, o presidente da Câmara fala em harmonia, sintonia entre os poderes e pede respeito à decisão dos legisladores. De qual lado está Hugo Mota? É o que a Sara vai tentar responder aqui pra gente. Boa tarde, Sara. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Esse seu questionamento, Geise, é bem difícil. Mas, pelo menos, a ação, então, de Hugo Mota, podemos dizer que o presidente da Câmara dos Deputados sai em defesa, então, dos seus pares. Os 315 deputados federais que votaram a favor da sustação integral da ação penal que está em curso no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ontem, Hugo Mota anunciou, essa ação no EF, ele que está inclusive nos Estados Unidos, está na semana aí de parlamentares em Nova York, onde estão outros deputados, também senadores, Câmara, os corredores da Câmara, do Senado, todos meio esvaziados disso, mas mesmo ali nos Estados Unidos, então Mota se pronunciou, tomou então um posicionamento diante dessa ação do Supremo Tribunal Federal. Para nossa audiência entender aí rapidamente, como que é esse esquema. Em março, a Suprema Corte, analisou o núcleo 1, além de outros núcleos, começaram essas análises dos núcleos da suposta tentativa de golpe em março ali, com a ação em que tornou, então, Alexandre Ramagem, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, outros acusados ali, réus por suposta tentativa de golpe de Estado. Até agora, em maio, foram 3 núcleos aí já analisados e julgados aí pela aceitação da denúncia, da Procuradoria-Geral da República pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, depois do STF ter tornado, então, Alexandre Ramagem e demais acusados réus por suposta tentativa de golpe de Estado, o Partido Liberal ingressou com uma ação na Câmara dos Deputados para sustação dessa ação penal. O relator foi o Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, ele que defendeu aí no plenário, pela sustação integral dessa ação penal e também justificou que não era culpa, então, do parlamento que essa ação penal tivesse aí, além do Ramagem, que é um parlamentar e, portanto, goza do seu direito de imunidade parlamentar, junto com outros acusados que já não têm vida política, não têm nenhum mandato, como é o caso de Jair Bolsonaro. Com essa votação na CCJ, na semana passada, o relatório, então, de Alfredo Gaspar foi diretamente no mesmo dia e foi aprovado por ampla maioria. Logo depois dessa decisão, então, a Suprema Corte já saiu aí, nos bastidores comentando que derrubaria essa decisão do Legislativo. Pois bem, foi o que aconteceu, então, na primeira turma, que derrubou, em parte, então, esta sustação da ação penal de Alexandre Ramagem. O STF decidiu que ele deveria ainda responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Com isso, só sobrava, então, a ação de Hugo Mota para poder rever essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e foi o que ele fez. Ao protocolar, então, essa ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, afirma que com essa decisão o Supremo Tribunal Federal, então, esvazia o Legislativo. Disse também, abre aspas, não há dúvidas de que os princípios da separação de poderes e imunidades parlamentares são preceitos fundamentais, servindo, portanto, como parâmetros de controle para a ADPF. Além disso, Hugo Mota pede, então, que o plenário analise esse pedido, essa ADPF, para sustar essa decisão do próprio STF em relação à ação penal aí de Ramagem. Mas o que a gente escuta aí dos bastidores, Geise, é que o Supremo não está muito inclinado a analisar esse pedido aí de forma célere. Ou
Ou seja, né, aquela famosa enroladinha, né, Geisiane? A gente segue acompanhando tudo aqui de Brasília, o Hugo Mota deve chegar aqui no país, mais para o fim da semana, assim como os demais parlamentares, e certamente entre hoje, o fim dessa semana, no mais tardar, acho que semana que vem, a gente já deve ter um desenho, então, melhor, né, mais claro, mais límpido, de como que vai ficar esta ação do Hugo Mota no Supremo Tribunal Federal para manter a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. Volto com você, Geise. Muito obrigada, Sara Pérez, pelas informações aqui ao Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde, até amanhã. Marina Helena, tá aí então, Hugo Mota se posicionando ao lado do Alexandre Ramagem, ao lado, na verdade, todos os deputados, né, da Câmara dos Deputados, tendo em vista que ele menciona ali que cada poder tem o seu espaço, cada poder tem que agir ali dentro do que a Constituição determina. A pergunta que não quer calar é essa postura dele agora é, no mínimo, contraditória com a postura de não pautar a urgência do PL da anistia. Então, estamos aí nesse cenário nebuloso que o Hugo Mota está querendo dar vida, afinal de contas. Sabe o ditado, Geise? Cachorro que ladra não morde? Pois é, o que importa são os atos, né? E o que a gente viu em termos de atos do Hugo Mota? Recorrer ao Supremo por uma decisão do Supremo. Sério que alguém realmente acredita que isso vai dar em alguma coisa? Então quer dizer que a grande ameaça do Hugo Mota é dizer: Supremo, muda de ideia, e acreditar que num passe de mágica o Supremo vai mudar de ideia. Não dá, né? A gente não é trouxa, né, para acreditar nisso. Claro que a resposta dele tem que ser outra. A resposta de Hugo Mota tem que ser, sim, pautar a urgência do PL da anistia. É isso, é pautar o PL da anistia e pronto. Isso é uma resposta ao Supremo. Na verdade, nessa história toda, é a única resposta à altura que o Congresso Nacional pode dar. E essa ele já disse que não vai fazer. Então, o Hugo Mota, a gente realmente, ele precisa nos dar muitos motivos para voltar a acreditar nele. Vamos lembrar, ele tinha prometido, sim, pautar o PL da anistia. E simplesmente depois do jantar com Alexandre de Moraes mudou completamente de ideia. Então, agora, essa grande força dele, a grande coragem, fazer um tweet, colocar ali alguma coisa no X e mandar uma ação para o Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente não é trouxa, né? Então, Hugo Mota, se você quer realmente mostrar alguma força, faça o que precisa ser feito. Paute a anistia. Isso sim é uma resposta do Congresso à altura para colocar um freio nas arbitrariedades do Supremo.